Bom dia, que a paz esteja convosco, amém? Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma minissérie dos heróis da Bíblia, e gostaria de deixar uma mensagem ao coração de vocês. A Bíblia tem muitos heróis que não apareceram igual Pedro, João, Lucas e o próprio Paulo, mas tem muitos outros que também fizeram parte do Evangelho. E nessa mensagem nós iremos falar sobre um personagem chamado Epafrodito, que não é muito citado, nas escrituras, mas ele teve a sua história também. Todos temos uma história, construída. Por isso, eu quero que você se atente na história dele, tá bom? Deus abençoe sua vida e curta o vídeo, amém? Deus abençoe. A palavra do Senhor vai dizer que o Epafrodito, ele foi mencionado na carta de Paulo aos Filipenses, Ele era um cristão de Filipo, uma das igrejas que foi fundada, pelo apóstolo Paulo. Sua história é cheia de feitos e de sacrifício. Ou seja, ela era uma história que tinha muita renúncia, Quando diz sacrifício, é muita renúncia, muito olhar somente mais para Deus e para a obra consumada por Jesus Cristo. Sua história é descrita em Filipenses 2, a partir do 25 ao 30, E Filipenses também lá em 4, 18. Ele é como um irmão em Cristo e cooperador no Evangelho, ou seja, ele já tinha um papel, importante ali como cooperador ali na obra do Senhor. Ele é companheiro nas lutas, ou seja, nas lutas que Paulo estava sofrendo, ele também estava lá junto, mas não sofria como Paulo, mas estava, Aí ele foi enviado, para ajudar os filipenses, e para ajudar Paulo também lá em Roma, ou seja, ele teve um papel também importante na vida de Paulo. Ele ajudou tanto em Filipos, como ajudou Paulo quando ele foi para Roma, A palavra, ela é bem clara, Ele ajudou Paulo lá em Roma e depois levou Paulo a Filipos, E ajudou os seus cidadãos, da cidade lá. Mas ele ficou muito ferido, à beira da morte. Diz que ele, ou seja, houve um período aqui, ou seja, de verdadeiro heroísmo, Que ele ajudou Paulo, ajudou que os seus irmãos em Filipos crescessem, Mas ele ficou muito ferido, Quase morreu. Ou seja, mas Deus, Ele teve misericórdia, da vida dele e o preservou, a sua saúde. E aí Paulo valorizou o serviço, de Epafrodito. Paulo chamou de homem de honra, por se arriscar,
ou seja, como eu falei, ele se arriscou, chegou a ficar ferido até à beira da morte, mas não rejeitou a palavra de Deus e nem sua missão, e nem o seu chamado, né? Aí Paulo chamou ele de homem de honra por se arriscar, né? Ele foi dedicado e fiel, corajoso, humilde e servidor, ou seja, todas as qualidades que um servo de Deus deve ter. Tem que ter coragem, humildade, dedicação e fidelidade. Epafrodito era uma forma de, como posso dizer, ele foi um herói que realmente convivia só nos bastidores, né? Ajudando a causa do reino. Exemplo de cristão, ou seja, ele foi um exemplo de cristão. Ele honrou, ele ficou nos bastidores, mas como uma peça importante. Por isso que nós temos que dar, né, às vezes, né, atenção, ou nós temos que valorizar as pequenas coisas também. No Antigo Testamento fala de Deus, ele dá um exemplo, né, no livro de Isaías, dizendo que ele olha mais para as pequenas coisas, né? Ele valoriza mais as pequenas coisas do que as grandes. Ou seja, pequenos gestos é melhor do que muitas vezes um grande gesto que alguém possa fazer e não possa ser notado. Então essa é a história de Epafrodito. Deus abençoe sua vida, que você possa se espelhar também, né, nessa história e nesse herói da Bíblia. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Shalom para vocês.